turma! Boa tarde! Hoje, segunda-feira, dia 12 de abril, nós iniciaremos nossas aulas com a disciplina de português. Vamos abrir a nossa apostila? Hoje nós vamos falar sobre sinais de pontuação. Então, para relembrar, nós temos o ponto final, a vírgula, o ponto e vírgula, dois pontos, ponto de interrogação, ponto de exclamação, as reticências, as aspas, os parênteses e o travessão. Agora que vocês já relembraram um pouquinho, né, com essa explicação, nós vamos passar para as nossas atividades. Estudo da língua, sinais de pontuação. As entonações e pausas que utilizamos na fala são marcadas na escrita pelos sinais de pontuação. Esses sinais também ajudam a organizar e a dar sentido ao texto. É isso que você vai estudar agora. Número 1. Você já conhece os sinais de pontuação abaixo? Escreva o nome de cada sinal no espaço adequado. Então, quem não souber, é só voltar no comecinho do vídeo onde eu te explico e escrever os nomes, tá bom? Tá bem facinho essa a primeira questão. Questão 2. Imagine um diálogo entre um pai e uma filha, em que o pai dissesse as frases a seguir. A. Você vai guardar seus brinquedos agora? Você vai guardar os seus brinquedos agora? Você vai guardar seus brinquedos agora. Letra A. Associe cada frase ao sentido que ela expressa, indicando abaixo. Então, nós temos a frase A, B e C. Conforme a pontuação, vocês vão colocar a letra da frase. Então, eu tenho aqui a primeira. O pai quer saber se a filha vai guardar os brinquedos. Então, é a frase A, B ou C. O pai afirma que a filha vai guardar os brinquedos. O pai ordena à filha que guarde os brinquedos. Então, vocês vão observar se é uma afirmação, se é uma pergunta ou se é uma ordem e vão ligar as frases adequadas, né? Colocando A, B ou C em cada quadradinho desse. Letra B. O que foi responsável por diferenciar o sentido de cada frase? Nesse caso, o que diferenciou foi os sinais de pontuação. Primeiro, tínhamos o ponto final, depois o ponto de interrogação e depois o ponto de exclamação. Agora, vamos completar esse quadrado aqui em relação aos pontos que a gente acabou de ver nas frases. Então, vocês viram que tem um ponto final, ponto de exclamação e ponto de interrogação. Então, observem, leiam a frase e vejam qual é o nome de cada ponto que se encaixa. Façam com atenção, tá bom? Tá bem facinho. Questão 3. Leia a frase a seguir e observe o emprego da vírgula. Gosto muito do campo, as flores, a brisa suave e o cheiro de terra molhada. Assinale a frase em que a vírgula tem a mesma função que no trecho acima. Então, nesse caso, serviu para enumerar as coisas, né? Separar as coisas. Então, eu quero que vocês observem essas 4 frases e vejam qual tem o mesmo sentido e marquem o X, tá bom? Questão número 4. Leia a frase a seguir e observe o emprego do ponto e vírgula. Juliana tem 3 melhores amigas. Kátia, a fiel companheira, Raquel, sempre atenciosa, e Joana, a confidente. Assinale a função do ponto e vírgula no trecho acima. Então, para que serviu o ponto e vírgula? Para separar elementos em uma enumeração sobre o mesmo assunto, sinalizando uma pausa maior do que a vírgula e menor do que o ponto final, ou explica uma expressão empregada anteriormente. Então, em cada nome de amiga, depois teve o mesmo assunto, né? Então, marquem X na opção correta. Questão 5. Releia esse trecho da sinopse do filme O Pequeno Príncipe. No centro de tudo está uma menina, que vem sendo preparada por sua mãe para um mundo muito adulto no qual vivem, sendo interrompidas nesse processo por seu excêntrico e amável vizinho, o aviador. O termo "o aviador" explica quem era o amável vizinho. Sabendo disso, assinale a função da vírgula utilizada antes da expressão em destaque. Então, para que serviu essa vírgula antes do aviador? Para destacar o termo explicativo sobre o vizinho ou para indicar uma pausa longa? Então, observem aí e marquem a opção correta, tá bom? Aí, nesse quadrado amarelo, vocês vão completar com a palavra explicativo, né? Igual aqui, como vocês viram na atividade da número 5, a vírgula, antes ela serviu para destacar um termo explicativo. Então, vocês só completem com a palavra explicativo aqui, tá bom? Questão 6.
Leia a anedota a seguir e responda as questões. Um amigo disse ao outro: Ontem eu vi um recém-nascido que engordou 20 quilos em 2 semanas bebendo leite de elefante. Não diga! Era filho de quem? Do elefante. Lourdes, Herburo e José Moran. Piadas para toda a família. Letra A. Qual fato causou surpresa em um dos amigos que conversava? Então, o que foi aí que um amigo falou para o outro que causou espanto, né? Então, observem bem aí, tem alguma coisa que não é possível. E o que foi isso aí que o amigo falou para o outro? Aí vocês vão escrever qual foi o fato aí que deixou o amigo surpreso. Esse aí tá bem facinho, tá bom? Letra B. Que sinal de pontuação foi utilizado para anunciar que será apresentada a fala de um personagem nessa piada? Então, na primeira frase dessa piada, qual foi a pontuação que eles usaram antes de ir para a fala do personagem? Quero que vocês escrevam o nome dessa pontuação aí, ó. Depois de um amigo disse a outro, o nome dessa pontuação. Na letra C, vocês vão responder qual sinal foi utilizado para introduzir a fala de um personagem. Então, quando o personagem começou a falar, o que apareceu aí na frente? Qual o nome desse sinal de pontuação? Eu quero que vocês coloquem aí, tá bom? Questão 7. Leia a frase a seguir e responda as questões. O filme O Pequeno Príncipe, dirigido por Mark Osborne, foi muito bem avaliado pelos críticos brasileiros de cinema. Além do ponto final, que foi empregado no final dessa frase em verde que foi destacado, qual foi o outro sinal de pontuação que foi empregado na frase acima? Escreva o nome desse sinal de pontuação. Letra B. Esses sinais de pontuação podem ser substituídos por qual das opções abaixo sem que haja alteração do sentido na frase? Então, eu tenho o ponto de interrogação, os dois pontos, o parêntese e o ponto final. Então, se eu quisesse pegar essa mesma frase, só que ao invés de eu colocar o travessão, qual desses sinais eu poderia colocar? Em vez de colocar o dirigido por Mark Osborne entre os travessões, qual outro que eu poderia colocar? Sem mudar o sentido da minha frase. Será que eu iria usar o ponto de interrogação, os dois pontos, o parêntese ou o ponto final? Observem bem. Letra C. Na frase acima, os travessões não introduzem uma fala. Assinale a alternativa que apresenta a função deles. Então, para que usaram o travessão aí? Para finalizar a frase, para indicar uma pausa ou para destacar a informação que apareceu entre os travessões? No caso, a informação do nome do diretor do filme, do Pequeno Príncipe. Para que serviu? Marque a opção correta. Agora vocês vão completar esse quadradinho aí. Então, primeiro, vocês vão completar com a palavra dois pontos, né? Que eles são utilizados para anunciar uma fala ou uma citação ou uma enumeração. O travessão, que é a segunda palavra que vocês vão escrever, é empregado para marcar a fala de personagens e assim como os parênteses, é a terceira palavra que vocês vão escrever. Pode destacar alguma informação do texto. Então, tudo relacionado à atividade acima, né? Com os pontos que vocês usaram. Tá bom? Agora vamos para as nossas atividades. Atividade questão 1. Pontue o bilhete a seguir de acordo com o que você estudou sobre pontuação. Então, vocês vão observar que nesse pequeno texto está faltando algumas vírgulas que vocês precisam colocar no local certo. Então, observem bem, a vírgula vai ser empregada aí como um termo explicativo e também vai ser utilizada para separar alguns termos. Então, prestem bastante atenção. É só a vírgula que vocês vão utilizar, tá bom? Questão 2. Leia a tirinha a seguir e responda às questões. Gostou do livro que eu te emprestei? Os Três Porquinhos? Detestei. Mas por quê? Pô, é uma história que incentiva a covardia. Covardia? Claro, era 3 contra 1. Letra A. Você concorda com a opinião do menino maluquinho a respeito do conto Os Três Porquinhos? Sim ou não? E por quê? Então, aqui é a resposta pessoal, tá? Prestem bastante atenção aí, né? Ele tá falando da questão da covardia, de 3 contra 1. Vocês concordam com esse termo que ele usou? Vocês concordam que a história dos Três Porquinhos também é assim, a mesma opinião dele? Letra B.
Que sinais de pontuação foram utilizados nessas tirinhas? Com que função eles foram utilizados? Então, vocês vão observar, teve alguns sinais de pontuações que foram utilizados, vocês vão escrever o nome desses sinais e dizer como que ele foi empregado aí nessa história em quadrinho, para que serviu cada sinal. Na letra C, vocês vão reescrever essa história, só que numa forma de um texto normal, com 2 pontos, travessão. Aí vocês vão utilizar verbos como perguntou e disse. Exemplo, o amigo do menino maluquinho perguntou a ele: gostou do livro que eu te emprestei? Só que vamos usar os sinais de pontuação, tá? Não tá difícil. Aí eu vou pedir para vocês fazerem no caderno. Coloquem assim, página 71, letra C e reescrevam, tá? Então, toda vez que tiver um balãozinho com fala, é uma fala para cada personagem. Então, não esqueçam de botar o travessão para cada fala. Do amigo, do maluquinho, depois do amigo de novo, tá? Então, vamos fazer com atenção. Agora, vamos para as nossas tarefas de casa. Nós vamos fazer a questão 6 e 7 da página 89. Analise o emprego do ponto de exclamação nas frases a seguir e ligue aos sentimentos que elas expressam. Então, vocês têm algumas frases e tem um sentimento ao lado. Vocês vão ligar a frase ao sentimento que expressa. Então, eu tenho as frases: saia já daqui. Que legal! Você também coleciona gibis? Que comida boa! Credo! Uma barata! Por favor, me ajudem. Então, observem cada sentimento que expressa e façam aí direitinho, tá bom? E na questão 7, vocês vão completar com os sinais de pontuação que estão faltando. Então, observem bem, tá? Não são muitos sinais que vocês vão usar. Vou dar uma dica para facilitar. Vocês vão usar o ponto de interrogação, o ponto de exclamação e a vírgula, tá bom? O ponto de exclamação vocês vão utilizar 2 vezes. Então, turma, façam com atenção. Qualquer dúvida, chamem a tia aqui no Zap e já nós faremos a correção pelo Google Meet.